Bom dia, nono ano. Então, dando sequência ao capítulo de vocês, nós vamos trabalhar agora as revoltas ocorridas na cidade, né? As revoltas urbanas. Foi trabalhado já então o Canudos, o Contestado e o Cangaço, que vocês pesquisaram. Agora nós vamos ver os movimentos, né? As revoltas urbanas. A primeira revolta, então, ela era chamada Revolta da Vacina. Ela ocorreu no ano de 1904 no Rio de Janeiro. Como o próprio nome já diz, eles se revoltaram contra o quê? Uma vacina que o médico criou. Por quê? Porque o processo de urbanização no Rio de Janeiro, no final do século XIX, desapropriou muitas pessoas, muitos terrenos e expulsou inúmeras famílias onde as pessoas habitavam, né? Eles queriam melhorar a cidade, eles estavam sem condições básicas de saúde, né? As condições insalubres que eles viviam também eles se revoltaram a partir de agora. Aí, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele decretou a vacinação obrigatória contra a varíola, porque as doenças estavam matando muito nesse período aqui. E a população não aceitou de jeito nenhum. A população não deixava os grupos da saúde chegarem perto das casas, tocavam embora, avassouradas, né? Não aceitavam de jeito nenhum. Eles tinham medo da vacina, eles achavam que eles iam morrer. Hoje, por exemplo, né? A vacina da gripe, até essa vacina do nosso Covid hoje, o pessoal tem medo, os idosos principalmente, eles têm medo de se vacinar. Por quê? Porque eles têm medo de morrer com a vacina. Né? Então, o povo se manifestou tanto, se revoltou, que eles tiveram que revogar a obrigatoriedade da vacina. Né? Hoje todos nós somos vacinados, mas na época a população do Rio de Janeiro se manifestou brutalmente contra o pessoal da saúde. Depois, então, nós temos a revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro, mas no ano de 1910. Como o próprio nome já diz, então, eles se revoltaram contra as chibatadas, contra os castigos físicos que os marinheiros recebiam. Né? A punição dos delitos que eles faziam era ganhar 25 chibatadas, por exemplo. Então, esses marinheiros, eles se revoltaram contra o governo, né? E exigiam o fim desses castigos corporais que eles ganhavam. E anistia aos revoltosos, eles queriam perdão para quem já tinha cometido algum erro. Mas o resultado, né, do movimento foi bom de um certo modo. Por quê? Porque foram proibidos os castigos físicos na marinha. Mas, né, eles prenderam os seus principais líderes, deportaram para a Amazônia, né, ficaram encarcerados lá por um bom tempo. Então, como a gente sabe, lutar contra o governo é bastante difícil. Então, nessa época eram poucas as pessoas que conseguiam, né, algumas vitórias. Depois nós temos, então, o movimento operário. Também, como o próprio nome já diz, era o quê? Era um movimento da classe operária exigindo o quê? Melhores condições de vida dentro da fábrica, as péssimas condições que eles tinham não dava mais para aguentar, extensas jornadas de trabalho, crianças trabalhando, né, sem nenhuma proteção. Então, eles exigiam isso nesse movimento operário. E eles criaram, então, né, fizeram uma greve geral no ano de 1917. Então, pararam milhares de empresas que governavam nessa época aqui, né, que estavam aí atuando. E nessa greve geral, então, né, o povo ficou mais revoltado ainda quando a polícia matou, né, assassinou um sapateiro, como está mostrando na imagem do livro de vocês aí. O que eles conseguiram? Só a indenização em caso de acidente de trabalho dentro da fábrica. O restante continuou do mesmo jeito. Temos também o movimento tenentista. Né? Aqui, então, ele aconteceu no ano de 1922 ao ano de 1926, onde os jovens oficiais do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, deram início a uma rebelião. O que eles queriam? Que o governo da época, eles estavam contra, então, o governo da época, né? O Arthur Bernardes, o Nilo Peçanha, eles não queriam mais o que estava acontecendo a favor dos militares, né? Eles queriam que o governo melhorasse as condições dos militares. Muitos se renderam, né? Mas alguns detentos ainda, alguns tenentes ainda, né, tentaram sair e enfrentar as tropas do governo. Conseguiram alguma coisa? Não. A situação dos militares permaneceu
a mesma. O movimento tenentista também não teve progresso nenhum para eles. Por último, então, nós temos a Semana da Arte Moderna. Então, né, os artistas também se manifestaram no ano de 1922 em São Paulo. Por quê? Porque eles queriam, né, que fosse valorizada as obras, uma obra genuinamente brasileira, né? Eles queriam que se valorizasse um pouco o Brasil e não só, né, os outros movimentos artísticos. Então participou dessa Semana da Arte Moderna Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Né? Eles queriam que o governo da época valorizasse a arte moderna brasileira. Com esses movimentos, então, sociais, urbanos e rurais, nós encerramos a Primeira República. Por quê? Porque a partir de 1920, a política do café com leite começou a esgotar, né? Não estava dando mais certo. Então, no ano de 1930, o presidente era Washington Luiz. Ele deveria, então, nesse período, né, indicar alguém de Minas Gerais, porque ele era de São Paulo. Então, São Paulo, Minas Gerais, política do café com leite. Mas, em vez disso, ele indicou também o paulista Júlio Prestes como candidato. Então, ele rompeu essa política do café com leite. Isso levou a uma crise política maior ainda, em que levou Getúlio Vargas, então, no poder, né, no ano de 1930. Getúlio Vargas faz o quê? Ele rompe com a política do café com leite, acaba, né, então, esses anos de São Paulo e Minas Gerais governar, iniciou um novo período da história política, né, chamado de Era Vargas, que também nós vamos trabalhar mais adiante aí, onde Getúlio Vargas governa por 15 anos inicialmente. Para encerrar, vocês vão responder as atividades da página 16, enviar no grupo, pessoal, tá? O nome de vocês, não esqueçam de enviar no grupo.